Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Linguística Funcional Integra, um projeto do Grupo de Estudos em Funcionalismo. Eu sou Armando Araújo, doutorando em Linguística da Universidade Federal do Ceará, e nesta temporada do nosso podcast nós abordaremos o 8º Simpósio Internacional em Linguística Funcional, o SILF, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2026 na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. Para o episódio de hoje, nós recebemos a professora Magda Bahia Chile, que é graduada em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, é mestre em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e doutora em Letras pela UERJ. Nossa convidada é professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem experiência na área de língua portuguesa, linguística, com ênfase em linguística sistêmico-funcional, sintaxe, produção textual e ensino-aprendizagem de língua portuguesa, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu do programa de pós-graduação do Instituto de Letras da UERJ. É coordenadora adjunta do Grupo de Estudos em Sistêmica e Discurso, além de ser membro dos grupos de pesquisa CNPq, Sistêmica, Ambientes e Linguagens, SAL, e Semiótica, Leitura e Produção de Texto. Integra ainda o grupo de trabalho de Linguística Sistêmica Funcional da ANPOL e também é vice-coordenadora do projeto Laboratório de Gramática e Discurso. Professora, é um prazer recebê-la, seja bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar desse episódio de hoje do Linguística Funcional Integra. Armando, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, ainda mais falando de um tema que me interessa, né, que me é muito caro, que é a linguística sistêmica funcional, que tem sido, assim, o grande aporte das minhas pesquisas. Tá? Então, o prazer é todo meu. O prazer é todo nosso, professora. Então, vamos à nossa entrevista, né? A nossa primeira pergunta, professora, fala um pouco da sua trajetória acadêmica, né? Então, em relação a ela, como chegou à linguística sistêmica funcional e o que a motivou a adotar esse aporte teórico como seu principal instrumento de descrição da língua portuguesa? Na verdade, Armando, a minha aproximação com a linguística sistêmica funcional, ela aconteceu no doutorado, um pouco antes de eu entrar no doutorado, e ela é fruto de uma inquietação muito grande que eu sentia durante o longo período em que eu fui professora da escola básica, né? E eu percebia que todo o tratamento que era dado às unidades linguísticas na escola básica não propiciava a formação de leitores críticos, de produtores de texto competentes. E eu comecei a buscar, né, outras formas de levar esse conteúdo e torná-lo mais útil, mais produtivo para esse aluno lá da escola básica. E aí comecei a me interessar pelas teorias funcionalistas de uma maneira geral, né? A gente sabe que o termo funcionalismo é um grande guarda-chuva que abarca diferentes teorias, né? Muitas vezes até ligadas aos próprios teóricos que formulam essas teorias, e eu me encantei pela linguística sistêmica funcional, né? Porque ela respondeu essa grande inquietação que eu tinha, porque me mostrou que eu era capaz de articular, né, a descrição linguística e também a análise discursiva. Então, isso me abriu assim, grandes caminhos, até para começar a tentar modificar aquela realidade na qual, né, eu vivia, da escola básica também. Né? E aí eu comecei a perceber que essa descrição, né, permitia que eu tornasse todos esses recursos linguísticos, né, mais significativos para esse aluno, né? Não só o aluno da escola básica, como também aquele aluno que ainda estava chegando lá na universidade. Então, a minha grande motivação foi essa. O funcionalismo chegou até mim por conta dessa minha grande inquietação lá na escola básica. Perfeito, professora. Então, vamos à segunda pergunta. Uhum. Né?
Em linhas gerais, professora, a senhora falou sobre a linguística sistêmica funcional um pouco, né? Mas o que é a LSF e quais são as suas contribuições para a descrição da língua portuguesa? Em pouquíssimas palavras, Armando, a linguística sistêmica funcional é uma teoria geral, né, que ilustra o funcionamento, que procura ilustrar, né, descrever o funcionamento da linguagem humana, baseada no uso, como qualquer outra perspectiva funcional. E o que a gente percebe? Que a LSF vai compreender a língua, né, como um sistema de escolhas à disposição, né, dos usuários da língua, né? Sistema através do qual esse usuário vai produzir significado, ou seja, a gramática, na perspectiva, né, da linguística sistêmica funcional, ela também significa. Então, a gente tem um repertório à nossa disposição e a opção por um elemento em detrimento de outro vai significar. Então, a gente questiona muito dentro da linguística sistêmica funcional, né, um único significado, né, que possa ser expresso por duas formas, porque há sempre nuances significativas sutis em cada uma dessas formas, né? E aí tem uma colocação que eu gosto muito, eu repito a exaustão para os meus alunos. Eu costumo dizer o seguinte: qualquer texto é de uma série de possíveis textualizações e tira grande parte do seu sentido daquilo que não é dito. Então, quando eu opto por uma forma de textualizar o meu significado, eu abandonei várias outras. E eu também vou conferir sentido por aquilo que eu deixei de empregar em termos das minhas escolhas linguísticas. Então, assim, como forma de resumir, né, a linguística sistêmica funcional, ela vai analisar as estruturas linguísticas não apenas do ponto de vista formal, né, mas vai enxergar essas unidades como os recursos semânticos e discursivos à disposição dos falantes, né, de cada língua. E isso acaba levando a uma nova maneira da gente enxergar esses recursos à nossa disposição, né? Não sei se foi possível dar uma ideia geral aí do que é a linguística sistêmica funcional em pouquíssimas palavras, em pouquíssimo tempo. Foi excelente o resumo, professora. Deu para quem uma noção geral sobre o que é essa teoria, essa corrente de pesquisa, né? Então, vamos à nossa próxima pergunta, que fala sobre suas pesquisas que se dedicam à descrição da língua portuguesa sob o viés sistêmico funcional. Então, professora, quais são os objetos de estudo ou fenômenos linguísticos que tem investigado atualmente? Eu sempre fui uma apaixonada pela gramática, né? Tanto é que na instituição, né, na qual eu desenvolvo as minhas pesquisas, eu trabalho dentro da linha de descrição da língua portuguesa. Então, lá na pós-graduação em língua portuguesa, a gente tem a descrição e o ensino. E apesar de eu ser apaixonada pelo ensino, eu fico lá na descrição. E eu tenho me debruçado, né, na descrição das estruturas linguísticas da língua portuguesa, certo? Ou seja, de todo esse acervo léxico-gramatical à nossa disposição, em interface com os aspectos discursivos, certo? Na tentativa de mostrar, né, que essas escolhas que nós efetuamos no processo comunicativo, dentro desse repertório, elas não são gratuitas ou não são aleatórias. E elas carregam significado sempre. Então, não é só o vocabulário, não é só o léxico que significa, mas é também a gramática. Então, o meu grande interesse é nessa descrição. E eu tenho trabalhado com algumas
noções gramaticais. Então, por exemplo, o sistema da transitividade dentro da linguística sistêmico funcional é completamente diferente daquilo que a gente vê dentro da tradição gramatical. Mas me encanta muito, né, a maneira como a linguística sistêmico funcional vê o sistema da transitividade, né, que seria a ferramenta que torna possível a representação, né, desse mundo que nos cerca. Então, eu me interesso muito também pelas questões relativas à modalidade, né? Então, tenho bastante interesse pelas questões da modalidade e das categorias linguísticas de uma maneira geral. Eu recentemente orientei uma pesquisa sobre o sujeito, a escolha do sujeito, relacionando essa escolha nos editoriais de jornal, né? Então, aquela classificação que a gente faz, muito rudimentar ainda, de classificação simples, composto, indeterminado, né? Como é que isso opera e traz significado para gêneros específicos, né? Que padrão a gente pode identificar aí dentro de determinados gêneros, né, a partir da escolha recorrente de determinado aspecto léxico-gramatical. Então, isso me encanta bastante e é por aí que eu tenho caminhado, né? E procuro fazer um estudo em gêneros diversos, né? Então, eu me interesso muito pelos gêneros midiáticos, também pelos textos acadêmicos. Então, tem sido um foco recorrente das minhas pesquisas. Perfeito. Então, fica a dica para os ouvintes, né, que procurem os trabalhos da professora Magda. Com certeza deve ter de fácil acesso, né, nesses motores de pesquisa, como o Google. Né? E continuamos nossa entrevista. Nossa próxima pergunta, professora, questiona sobre como o funcionalismo pode contribuir para compreender as práticas discursivas em contextos sociais diversos. A senhora já mencionou um pouco, né? Uhum. Mas a senhora pode se aprofundar um pouco mais nessa questão? Eu acho que, assim, as perspectivas funcionalistas, de uma maneira geral, né? Eu falo aqui especialmente em relação à linguística sistêmica funcional. Elas vão oferecer instrumentos analíticos, né, que vão permitir que a gente perceba as demandas sociais e comunicativas, né, que as diferentes situações de interação nos oferecem. Então, eu acho que esse instrumental, ele é muito útil e pode contribuir muito, né, para essas práticas discursivas, para essa consciência, né, dessas escolhas nas práticas discursivas e, né, também para o ensino, né? Eu acho que as vertentes funcionalistas, de modo geral, né, podem contribuir de maneira efetiva para o ensino, para que a gente não continue ainda, depois de tantos estudos, a ver que a situação dentro da escola básica não se modificou muito. A gente continua com uma ênfase nos aspectos formais da língua, sem levar em conta todas essas demandas sociais que existem, né, e que ajudam a estruturar a própria linguagem, né? Porque, na verdade, nós temos aí uma via de mão dupla, né? A linguagem ajuda a representar, né, essa realidade e, ao mesmo tempo, é afetada por ela. Então, eu acho que o funcionalismo, ele abre muitas portas. Eu estou falando aqui especificamente da linguística sistêmica funcional, mas, de uma maneira geral, as correntes funcionalistas, né, ao fazerem essa opção, porque todas elas trabalham com a língua em uso, elas abrem um novo espectro, um novo olhar sobre os estudos linguísticos. Perfeito, professora. Vamos então à nossa última pergunta. Estamos nos encaminhando para o final da entrevista, certo? Então, que perspectivas futuras você enxerga para o estudo
do discurso funcionalista no Brasil? Olha, eu vejo um futuro bastante promissor, né? Primeiro, pelo diálogo que o funcionalismo permite estabelecer com outras teorias. Especificamente a linguística sistêmica funcional, a gente tem um diálogo, uma troca muito grande com a análise crítica do discurso, né, com a análise de corpos, então, com a linguística de corpos, perdão. Então, a gente percebe que há uma porta aberta a diálogos com outras estruturas, os estudos de multimodalidade. Então, eu acho que essa possibilidade de diálogo abre novos caminhos que tornam, né, a linguística sistêmica funcional muito promissora, né? Para além disso, a gente tem essa produtividade da visão funcionalista no ensino, muito rica nessa relação com as práticas pedagógicas, e a gente já vê pela BNCC que isso já vem acontecendo, né? E que vem enriquecendo grandemente, né, as práticas pedagógicas, e também como possibilidade de relação com outras, né, outras práticas que vêm se desenvolvendo, como essas ferramentas de inteligência artificial, né? O funcionalismo, eu acho que ele nos dá, né, todo esse instrumental que permite analisar essas novas formas de comunicação que estão surgindo hoje. Então, eu acho que o funcionalismo ele, né, pode enriquecer grandemente, né, as práticas discursivas, né, que nós efetivamos no nosso dia a dia. Né? Então, professora, muito obrigado por ter participado. Mais uma vez, eu lhe agradeço por ter participado desse episódio do Linguística Funcional Integra. Só tenho a agradecer, com certeza nós podemos construir mais conhecimento sobre essa teoria a partir das suas contribuições, também sobre a corrente funcionalista de um modo geral. E muito obrigado a todos os espectadores do Linguística Funcional Integra que ficaram até esse momento conosco. Armando, eu agradeço a você, né, e a todos que estão participando conosco aqui, tá? E adorei a oportunidade de falar um pouquinho, né, da linguística sistêmica funcional, que me é tão cara, e espero encontrar a todos no SILF em outubro. Perfeito. Então, espero ver todos vocês no próximo episódio do Linguística Funcional Integra. Até mais.